fala de ter empatia por um outro ser humano, a gente está falando de uma coisa, por incrível que pareça, ou como eu gosto de brincar, por parível que cresça, muito mais complexa do que a gente construir ou criar a mesma empatia com um grupo. Por quê? Quando a gente fala de um indivíduo, gente, tem uma história toda ali a ser considerada, e é óbvio quando a gente fala de muita gente num grupo também. Entretanto, para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam seguras e felizes em estar nos ouvindo, nos assistindo, é muito mais fácil do que a gente ter, sei lá, um psicólogo, por exemplo, com um paciente num consultório, entende? O que eu quero dizer com isso? O conceito mais simples e mais clichê de empatia que a gente tem, que a gente pode trazer para cá, é aquele, o velho se colocar no lugar do outro, né? Provavelmente você já conhecia essa expressão, esse significado. Quando a gente fala de um tete-a-tete, ou seja, eu tentando ter empatia por você, ou ser empática com você, isso não existe, é impossível na minha percepção. Eu nunca vou estar no seu lugar. Mesmo que a gente esteja vivendo uma mesma situação ou passando por uma mesma questão, a construção que você fez da tua vida, as coisas que você aprendeu, os desafios que você já enfrentou, as dores que isso te traz, são únicas, são exclusivas suas, o que me permite entender que eu nunca vou estar no seu lugar de fato. Então, quando eu falo da empatia de um para um, como eu estou dizendo aqui, o se colocar no lugar do outro é impossível. Entretanto, todavia, porém, quando a gente fala de um grupo, isso se torna muito mais simples. Branca, você está dizendo que é muito mais fácil você ser empático com um grupo do que com uma única pessoa? Tô. É muito mais simples a gente construir empatia ou ser empáticos quando nós estamos falando de um grupo. Quer ver? Vou mostrar pra você. Nesse caso, a gente ficar com aquele básico, empatia, se colocar no lugar do outro é suficiente. Quer ver? Então vamos lá, eu vou pedir que você se coloque no lugar do outro, o que nesse caso significa você se colocar no lugar da sua plateia. E eu vou fazer o mesmo do lado de cá. Então imagina que você está sentado ou sentada numa plateia para assistir a uma palestra, que você está assim um bocado ansioso, ansiosa, doido ou doida para receber esse conteúdo. E aí eu quero que você me diga 3 coisas que você odiaria que esse palestrante fizesse. Então vamos lá, eu vou dar exemplos meus aqui. Eu odeio quando o palestrante pede para eu abraçar a pessoa do lado. E é algo bem comum que acontece, quase que metade das palestras, gente. Eu não sei que mania é essa que o palestrante tem de pedir pra gente abraçar a pessoa do lado. Ai, Branca, por quê? Você não gosta de abraçar? Eu adoro abraçar as pessoas. Mas eu gosto de abraçar as pessoas quando eu quero abraçar a pessoa e não porque alguém está solicitando, sabe? Fica aquela coisa meio, eu tenho que te abraçar porque a pessoa que tá em cima do palco mandou. Eu odeio. Outra coisa que eu odeio, eu, Branco, odeio quando o palestrante se vê no direito de expor alguém. Então vamos lá, de perguntar algo diretamente para alguém colocando o microfone na cara dessa pessoa, ou pior, convida um involuntário, porque se a pessoa não se voluntariou, ela é um involuntário, né, a subir no palco e fazer alguma coisa. E se for algo vexatório ou ridículo, como eu já vi acontecer, sei lá, pedir para a pessoa dançar um funk, gente, acredita que tem isso? Tem isso, né? A pessoa fazer algo que possa parecer ridículo lá em cima do palco ou lá na frente de uma sala, mesmo que seja uma sala de reunião com poucas pessoas. Eu odeio quando o palestrante faz isso. E imaginar que o palestrante pode fazer isso é algo que já me deixa tensa, desde o início da apresentação. É algo que, inclusive, evita com que muitas pessoas sentem na primeira fila de uma apresentação. Pode observar que na maioria das vezes você tem lá um auditório e as vagas, as cadeiras vão sendo ocupadas do fundo do auditório para frente. E por que isso acontece? Simples, porque a plateia tem medo de quem está em cima do palco. Peraí, Branca, não sou eu que estou em cima do palco que tenho medo da plateia também? Eu gosto muito dessa ideia de que gente tem medo de gente. Então, do mesmo jeito que você talvez esteja até com o joelhinho ali um pouquinho tremendo, sabe? A bochecha dando uns pulinhos assim. Por quê? Você tá com medo de como é que vai ser aquela apresentação, você tá ali querendo que as pessoas gostem de você, então você está ali com um pouquinho de segurança. Lembra que aquela plateia também tá, ai meu Deus, o que essa pessoa que vai subir agora nesse palco, e que, gente, convenhamos, a pessoa com o microfone na mão, ela tem um poder. Quando eu falo do microfone na mão, é simbólico. Ela na frente de uma sala conduzindo uma reunião, né, um treinamento, mesmo com poucas pessoas dentro de uma sala de aula, ela tem um poder. Se ela pedir para que alguém faça algo, a grande tendência é que essa pessoa faça esse algo, né, mesmo não querendo fazer. Então,
as pessoas têm medo de você. Você tem o poder ali de conduzir aquele encontro, assim como de conduzir uma exposição, conduzir um mal-estar. Por isso que eu acredito que é tão importante a gente estar atento. Em contrapartida, o que eu amo quando um palestrante faz, né? Eu adoro quando um palestrante coloca graça no meio da apresentação. Pra mim, se eu aprender um monte de coisa, mas não der nenhuma risada no durante, tá faltando alguma coisa. Eu gosto quando o palestrante conta histórias da própria vida para exemplificar aquilo que ele ou ela estão ensinando, né? Entretanto, isso aí precisa ser real. Já aconteceu comigo, do palestrante contar uma história que eu saí assim apaixonada pelo palestrante. Eu falei, nossa, que cara foda, tal. Aí depois eu fui numa outra palestra e o cara contou a mesma história. E eu falei, gente, que triste, é fake. E aí toda aquela admiração que eu tinha construído por aquela pessoa desmoronou. Então assim, eu gosto muito quando contam histórias, mas tem que ser de verdade. E eu também gosto, para ter um terceiro exemplo aqui, que o palestrante dê espaço para as pessoas falarem se assim elas desejarem. Quando a gente busca construir empatia de propósito, em PNL, em programação neurolinguística, isso tem um nome, é rapport. Rapport significa você entrar na sintonia do outro para que o outro se sinta mais confortável, mais feliz em estar participando daquela conversa, daquele papo. Da mesma forma que a empatia, a gente pode construir rapport, né? Tete a tete, de um para um, entre mim e você, por exemplo, ou a gente pode construir rapport também com o grupo. E o desafio, ele é um pouquinho diferente? Mas ele também tem muito em comum. Então eu vou explicar para você. O rapport, ele pode acontecer de duas formas. A gente chama de rapport de forma e de rapport de conteúdo. Vamos de forma primeiro. Quando eu falo no rapport de forma, eu e você aqui batendo um papo, o que significa isso? Para eu entrar na sua sintonia. Para que então você se sinta confortável com essa conversa e entre na minha sintonia também, eu preciso prestar atenção em você. Eu tenho que observar a sua velocidade de falar, os gestos que você faz, as palavras que você usa e de repente usar algumas dessas palavras também. Para ficar mais simples o exemplo, quando você vai falar com uma criança, provavelmente você abaixa na altura dela e fala com um tom de voz um pouquinho mais agudo e talvez até mais aceleradinho assim para falar com ela. Por quê? Você está acompanhando a forma dessa criança de se comunicar. Então vamos trazer para um grupo, aí para uma apresentação. Se eu estou me apresentando para uma galera de ensino médio, para eu falar, por exemplo, sobre carreira, eu vou me posicionar, né? Eu vou falar numa velocidade diferente, eu vou usar até um palavreado diferente do que se eu estiver falando aí para o grupo de senhorinhas da igreja. Entenderam a diferença? É isso. Eu continuo sendo autêntica, eu continuo sendo eu mesma. Então eu uso aquela parte de mim que tem mais a ver com aquelas pessoas que estão me assistindo. O rapport de conteúdo, por sua vez, é assim. Se você gosta de cerveja e você fala isso na nossa conversa, e eu também gosto de cerveja, gente, é importante aqui esse parênteses. O rapport, ele só tem valor se ele for honesto, não adianta nada. Eu fingir que gosto de cerveja, coisa feia, né? Não preciso. Eu posso encontrar algo comum entre mim e você e que seja honesto, que seja verdadeiro para eu poder construir a empatia e o rapport de conteúdo na nossa conversa. Então eu pego aqueles pontos em comum e trago eles à tona. Quando eu falo numa apresentação, por exemplo, eu pego o lugar que eu tô, as comidas que tem nesse lugar, o hotel, caso as pessoas também estejam hospedadas no mesmo hotel, o jantar de ontem, a festa da empresa que rolou ontem à noite, e trago exemplos positivos. Gente, não é porque você vai falar da festa de ontem que você vai trazer os podres que rolaram lá, né? Quem que dançou até o chão, quem que encheu a cara e fez polidense. Entendeu, né? Coisas boas e que você pode trazer como exemplo para que aquelas pessoas percebam, né, que estão conectadas a você. Não é sobre você fingir ser algo para que aquelas pessoas se sintam conectadas, e sim você descobrir qual é a conexão real que tem entre você e aquele grupo e você expor isso na sua apresentação. Isso, sem dúvida nenhuma, faz com que as pessoas fiquem mais confortáveis, sintam que tem a ver com você, e se elas têm a ver com você, logo elas querem saber mais daquilo que você vai apresentar. E quando nós falamos sobre criar empatia com o grupo, fazer rapport com esse grupo, tem uma mágica muito interessante que acontece aqui. Funciona assim. Não importa se o seu grupo tem 20 pessoas ou se você está falando numa plateia de 2.000 pessoas, não importa. A questão é, se uma pessoa daquele grupo todo se sente de uma determinada maneira, positiva ou negativa, a tendência é que uma boa parte do grupo se sinta assim também. Para não falar o grupo inteiro, porque todo mundo é muita gente. Mas vou dar um exemplo. Se eu pego alguém para fazer uma dança absurda, ridícula em cima do palco, para dar um exemplo e expor a pessoa, e as pessoas vão dar risada, mas sabe aquela coisa que as pessoas estão rindo, mas de nervoso? Pois é. Eu
cria uma exposição desnecessária para essa pessoa que faz com que muitos dos demais, ou até mesmo todos os demais, se sintam expostos e fiquem com medo de você. Qual que é a vantagem que a gente tem das pessoas receosas com medo de você? Não tem vantagem nenhuma. E o contrário também é verdadeiro. Se eu abro espaço para alguém falar, se eu acolho uma pessoa com a sua pergunta ou com a sua participação, a tendência é que o grupo também se sinta acolhido. E um grupo acolhido é um grupo seguro, que não tem medo de você, não tem medo de participar e assim por diante. Logo, lembra, se eu faço uma pessoa se sentir de uma determinada maneira, eu crio um clima daquilo no grupo que faz com que muitas pessoas se sintam daquela maneira. E pessoas que se sentem bem aprendem mais porque estão mais à vontade ali e acabam fazendo mais ligações. Porque se eu não quero me sentir daquele jeito, eu acabo excluindo aquilo que você está me ensinando porque eu falo, eu não quero me sentir daquele jeito. Gente, lembra disso. A emoção é a cola que liga o conteúdo na pessoa. As pessoas vão sentir coisas durante a sua apresentação. Então, já que elas vão sentir coisas, eu acredito que é nossa responsabilidade fazer com que essas coisas que as pessoas vão sentir seja positiva.